obrigado pela presença, obrigado a todos vocês pela audiência. Esse painel é muito interessante, porque é um painel que junta Venture Capital, fundo de investimento, investidor anjo, em um empreendedor que fez uma saída de um negócio dele e é um grande empreendedor, e hoje é também investidor anjo, que é o IN. Então, é um momento muito importante do evento, no sentido de mostrar para os empreendedores e para todo mundo que está nesse auditório, de que maneira, qual é o melhor momento que nós estamos vivendo do empreendedorismo no Brasil. De que forma cada um de vocês estão ajudando e fomentando esse empreendedorismo digital e ajudando esses empreendedores a realizar, a colocar o produto deles no mercado. Então, eu queria começar com você. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, o teu momento da Forvets, como é que foi a tua migração de um projeto para outro, e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. João, acho que assim, a gente está, depois de ter assistido ao pitch do Davi, acho que a gente fica meio fora da curva aí. É o seguinte, meu nome é In, bom dia, eu sou empreendedor, cofundador da Forvets, que é um B2B marketplace, um e-commerce B2B marketplace de produtos pet veterinário. A gente só vende para pet shops, então a gente está no meio da cadeia de suprimentos. Tenho uma atuação como empreendedor já faz um tempo, tenho bastante foco em comércio eletrônico. Anteriormente, até um ano atrás, praticamente, eu estava na baby.com.br, que era a empresa que eu ajudei a cofundar também. E muito em função da experiência que eu trago do comércio eletrônico. E isso também eu levei para a minha atuação como investidor anjo e como advisor das empresas. Então, acho que um pouco diferente do que muitos investidores acabam fazendo. Eu gosto do risco do comércio eletrônico, mas principalmente porque eu tenho uma experiência e posso participar um pouquinho mais ativamente nesse processo. Acho que o que você perguntou da transição, de como que foi essa mudança. Acho que assim, foi muito duas coisas. Do entendimento do meu momento de vida. Acho que assim, primeiro eu me entender como um empreendedor, entender qual que é o momento que eu estava na carreira e também saber qual que é o momento que a empresa estava passando. Acho que assim, a gente profissionalmente e do ponto de vista técnico ou emocional, ou emotivo, qualquer que seja, a gente passa por transformações ao longo do tempo e que ela não necessariamente está casando com o que você passa na empresa. Então, e também com relação à estrutura. Você tem que sempre estar avaliando constantemente isso. Você fala, agora estou na empresa certa, ou estou no momento certo, ou a empresa precisa de mim. Acho que a partir do momento que você entende isso, você consegue ter a clareza de agora não faço mais parte desse grupo, ou preciso trazer novas pessoas para crescer, ou para deixar que a empresa tenha uma vida própria, vamos assim dizer. Bom, o dia de ontem todo, nós percebemos nitidamente aqui que os empreendedores, e até por conta dos pitch hoje de manhã, os empreendedores brasileiros, eles estão num momento muito bacana, muito melhor, preparados em termos de educação, em termos de, inclusive, aceleração. Então, eu pergunto para a Acelera Partners, como é que vocês lá estão vendo isso e como é que está sendo feito o trabalho de aceleração, de fomento e de investimento nesse momento empreendedor que o Brasil vive? E o que falta ao empreendedor brasileiro para conseguir ter o nível do empreendedorismo, por exemplo, dos Estados Unidos, de Israel, até da Inglaterra? Boa tarde já, né? Gostaria de agradecer à organização pelo convite e, respondendo à pergunta, eu já estou nesse mercado há mais de uma década e tenho visto um processo de amadurecimento dos empreendedores. O Startup Brasil tem cumprido o papel de aglutinar esse movimento, tem dado uma contribuição enorme. Eventos como esse aqui também fazem com que os empreendedores se reúnam. Esse processo está acontecendo naturalmente, os fundos estão colocando dinheiro, as aceleradoras estão ajudando as empresas a se desenvolverem. Então, a gente está caminhando, né? Quando a gente olha para o Vale do Silício, que talvez seja a grande referência, a gente vê que esse processo começou lá há mais de 50 anos. Então, o que eles têm hoje é fruto de um processo que vem, né, se consolidando, que vem se estruturando. E a gente está passando pelo mesmo
fazendo o mesmo movimento. Não sei se a gente chega, quanto tempo leva para alcançar aquele nível de maturidade, mas o fato é que isso está ocorrendo. Quando a gente vê a Globo lançando uma novela que tem empreendedorismo como tema, eu estava conversando agora há pouco sobre isso com o pessoal da Wayra, é impressionante, né? Você vê que realmente empreendedorismo está na moda e as coisas estão acontecendo. Cássio, você é o mestre dos mestres no investimento anjo. Você ensinou tudo a todo mundo em relação a isso no Brasil. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, pela atividade da Anjo do Brasil. Aliás, muito obrigado por tudo que você tem feito pelo ecossistema brasileiro. E você viaja o mundo todo, evangelizando e falando do momento brasileiro. Isso tem atraído investimentos para o Brasil, inclusive de angel investors lá fora para cá. Eu mesmo recebo contatos já de investidores americanos querendo fazer co-investimento no Brasil. Como é que está esse momento? Isso está acontecendo realmente no mercado de uma forma efetiva, ou a gente tem ainda um caminho longo para trilhar no investimento anjo? Já é uma coisa consolidada? É isso que eu queria perguntar para você. Bacana, João. O primeiro prazer é meu estar aqui com vocês, com essa turma aqui super bacana, com você. Eu digo assim, o mais bacana dessa área de empreendedorismo, de investimento anjo, enfim, é o lado colaborativo, né? O lado das pessoas se ajudando. Eu digo assim, ninguém faz nada sozinho, a gente só faz as coisas juntos. E acho que o espaço aqui é justamente para todos nós fazermos juntos. E queria compartilhar, assim, com base na sua questão, João, uma experiência que eu tive bem recente. Mês passado eu tive na Europa em 2 eventos, né, e os 2 eu fui convidado para fazer uma apresentação. O primeiro, e eu acho que é significativo para todos vocês saberem, junto com o Ian, inclusive com o Diego, enfim, vários colegas aqui do Brasil, para apresentar para investidores europeus sobre o cenário de investimento em startups aqui no Brasil, né? Então, sinal claro, obviamente, que, né, que se eles estavam interessados em a gente ir lá apresentar isso, que existe interesse. O Brasil, apesar, né, de a gente não ter mais aquele movimento que a gente teve talvez há 3, 4 anos atrás, né, de eles estarem vindo com tanto apetite aqui, mas eu acho que quem está vindo e quem está olhando está querendo fazer realmente para acontecer isso no longo prazo, quer dizer, ter uma visão de longo prazo, não só uma visão de curto prazo. Então, o primeiro recado para vocês, empreendedores, é isso. Eu acho que existe um movimento interno, em primeiro lugar, né? A gente vê o caso aqui da Acelera Partners, enfim, o caso aqui da SP Ventures, criando novos fundos, novos recursos para investir, porque a gente acredita muito no potencial do empreendedor brasileiro e lá fora também se acredita muito nisso, né? E o segundo evento que eu fui participar foi o Congresso Europeu de Investimento Anjo, né, que congrega todas as redes de investidores europeus, e também nesse foi uma surpresa maior ainda, porque me convidaram para ir lá fazer uma apresentação. Falei, mas o que eu vou aí? Eu estou indo aí para aprender, não para falar, né? E o que foi bacana de ouvir deles foi o seguinte: não, espera um pouquinho, Cássio, vocês têm uma experiência também que tem muito valor, principalmente para muitos países aqui na Europa, que ainda estão em estágio ainda inicial de amadurecimento, né? E mostra o quê? Mostra que, e eu acho que isso eu queria compartilhar também isso com vocês, que a gente tem o potencial, sim, para fazer a diferença, né? A gente vê aqui o KTI, né, aqui, enfim, vindo aqui para ver conectar. Quer dizer, então a gente tem o potencial. E o desafio que a gente tem é transformar esse potencial em algo concreto e realizável. Por isso que a gente bate tanto na tecla com todos os empreendedores. Cara, mais importante que a tua ideia, mais importante, né, até que a porta de mercado, é a sua execução. É você fazer acontecer. E fazer acontecer pensando, né, claro, o mercado brasileiro já é suficientemente grande, sem dúvida nenhuma. Mas será que não dá para pensar maior, pensar grande, como a gente sempre diz? Será que a gente não pode pensar em realmente expansão internacional, em desenvolver outros mercados? Então, já quando pensar, pense em grande, né? Eu lembro até só para terminar, um empreendedor uma vez contou, uma vez que ele foi lá para o Silicon Valley, né? Aí foi discutir com um investidor americano. Ele falou, mas me mostra aqui seu posicionamento global. Ele falou, como assim? Né? Ele falou, não, me mostra aqui os países que você está planejando, quais que você estão... Né? Até o empreendedor brincou comigo, falou, eu me sentia como se estivesse num jogo de war, né? Que você vai botando as pecinhas aí que você tem. Porque a visão deles é essa. A visão é, mesmo eles, com o mercado americano, que é o mercado mais pujante do mundo, eles olham para fora, eles falam, bom, onde mais nós podemos atingir? Então, acho que a gente também tem essa missão de tentar pensar dessa forma. Bom, ok, como que a gente pode realmente escalar o nosso negócio para ser um player global, que eu acho que é isso que realmente vai fazer diferença ao longo do tempo. Muito obrigado. Bom, SP Ventures é uma venture capital, logicamente em São Paulo, na verdade.
Eu queria saber o momento da SP Ventures em relação a investimentos, como é que está o portfólio da SP Ventures e como é que você também está enxergando, vocês lá estão enxergando esse momento. E eu tenho uma curiosidade, engatando a pergunta, que é o seguinte: quando uma startup ela tem um aval de investidores anjo, isso facilita, isso melhora, ou uma aceleradora, isso ajuda na análise da startup, ou são outros fatores que influenciam, além disso? Bom, pegar primeiro a primeira pergunta. A SP Ventures hoje é gestora do Fundo de Inovação Paulista, um fundo de 105 milhões para startups no estado de São Paulo. Entre os investidores tem a FINEP, a FAPESP, a Desenvolve São Paulo e várias outras instituições de fomento, mas tem também investidores internacionais e investidores brasileiros privados, né? Acho que é um daqueles fundos que a gente conseguiu casar o internacional, o privado e o público local. Então, tem um mix bem bacana. Ele é focado em São Paulo porque a gente acredita muito que esse business, ele apesar de todo o investimento ter que mirar um potencial e a concorrência global, o dia a dia da startup, o dia a dia do investidor é muito local, né? Originar o negócio e ajudar a criar valor junto com o empreendedor no dia seguinte é muito local. Esse fundo começou em dezembro, está fazendo os primeiros investimentos agora, a carteira vai ser 5 a 6 investimentos por ano, 20 investimentos em 3 a 4 anos. Né? A gente nasceu como uma spin-off do programa Criatec, do Beni Gaspar e do BNB. A gente ajudou e trabalhou na Regional São Paulo até o final do ano passado, foi dali que a gente saiu. Eu acho que, pegando um pouco o gancho do ecossistema e o que torna o Brasil mais distante do Vale do Silício, através de outros polos, se a gente pegar o Vale do Silício hoje, e talvez Israel e outros ecossistemas, acho que o maior driver de competitividade desses lugares é a indústria de intermediação financeira, né? O empreendedor que nasce na Califórnia ou que vai para lá, ele consegue levantar muito dinheiro barato e dinheiro com muita qualidade, né? Que agrega muito valor em termos de marca, ajudar ele a atrair talentos, conhecimento operacional do negócio. E isso é uma coisa que o Brasil ainda está demorando um pouquinho para trazer dinheiro e investidores para entrar. Então, tem poucos ventures ainda no Brasil quando você compara com o ecossistema mais maduro. Muito bem. Antes de continuar as perguntas aqui, eu queria ouvir a plateia. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. Aproveitem, aqui tem alguns milhões de dólares guardados aí no bolso, pronto para investir. Então, aproveitem para perguntar, tirar sua dúvida, falar do seu problema. E vamos lá. Quem tem pergunta, levanta a mão e ela leva o microfone. Não sejam tímidos. Não sejam prova tímidos, de aproveitem. empreendedorismo é ser cara de pau. Perguntas ou pedidos? Ali atrás tem uma pergunta. Ali atrás. Acho que tem outro, depois leva para lá. Olá, boa tarde. Meu nome é Alan, estou aqui representando a agência Win7, uma agência de marketing digital. Eu tenho acompanhado assim, boas das expectativas de uma startup e todos os problemas que elas vêm apontando. E o principal que eu tenho visto é o marketing, né, o dinheiro de aporte inicial para alavancagem, ali, pelo menos de validação, se tem clientes que querem. Né? A gente tem ferramentas, mas muitas das vezes, para saber exatamente se vai dar certo, é saber se o cliente quer. E muitas vezes a gente coloca isso na web e bota uma publicidade como o AdWords e consegue até mesmo validar e já ganhar dinheiro. Como eu já tenho uma empresa que a gente acelerou ela, vamos dizer assim, que eu não sou uma aceleradora, mas como eu tenho essa qualidade na mão de fazer alavancar, eu consigo. Qual que é a posição do investidor em relação a isso? Qual que é o percentual destinado para o marketing da empresa do investimento inicial? Pode falar, Cássio. Bom, assim, não existe um número absoluto, porque depende muito do negócio, da necessidade, do canal de vendas, né? Porque assim, você vai fazer marketing normalmente em negócios B2C, pode até fazer para B2B, pode, mas B2B já está muito mais associado à força de vendas, né? Então, não dá para se definir só marketing em si, vamos falar assim, em termos de estratégia de comercialização do seu produto, que o marketing faz parte dentro desse sentido. Nesse sentido, claro, se a gente está investindo, a gente tem dois objetivos. Preliminarmente, normalmente, é você validar se aquilo tem sentido para o cliente, e para isso você tem que fazer uma estratégia inicial de divulgação, pequena normalmente, né, mais focada, que é para testar e validar. A partir do momento que aquilo, né, você mostrou que tem aderência, que tem tração, aí você vai fazer investimentos mais massivos. E, novamente, vai depender do tipo do negócio. É um negócio B2C, que eu preciso criar branding, preciso, enfim, desenvolver uma marca. Tudo óbvio que a sua parcela de investimento para marketing vai ser maior. É um negócio mais de relacionamento, mais de força de vendas de campo.
Então você vai focar mais na equipe comercial e menos em marketing especificamente. Tá? Então não tem uma regra geral assim que você possa dizer. Agora, que sempre é algo significativo, tem que ser. Porque se não for, quer dizer, se empresa que não vende, não existe. Né? Então, você sempre, obviamente, olha, quando você analisa uma apresentação, eu sempre olho quanto, né, o empreendedor está pensando em alocar nisso. Né? Já peguei projetos que o cara fala, põe 5% para isso. Fala, mas cara, como é que você vai vender isso? Né? Aí tem aquela velha coisa, não, meu produto é tão bom que o cara vem comprar. Pô, então precisa ser bom mesmo. Né? E mesmo assim, ele precisa descobrir você. Né? Como é que ele vai descobrir você? Então é uma coisa estranha, no mínimo estranho. Agora, também você não pode botar 95%, porque, bom, e o resto? Como é que você entrega? Né? Tudo bem, vender você vai vender, entregar já vai ficar devendo. Entendeu? Então tem que ter um balanceamento nessa conta também. Marcos. A pergunta é para ajudar alguns empreendedores que estão aqui na plateia hoje. Né? Tá bom, tem alguns ou vários milhões de reais ou dólares aí do lado para ser investido. Aquela história, como é que você atrai, né, eu como empreendedor, como é que eu consigo chegar a uma venture, a um anjo, e aquela história da tese, tem uma regra, eu só invisto em tal tamanho de empresa ou tal negócio. Poderia dedicar um tempinho a explicar essa questão? Maravilha, eu queria que o IN, porque na verdade o IN é um empreendedor, e ele fez a saída de um negócio, era cofundador de uma empresa, a Baby. Então, assim, o IN encontrou investidores da Baby e agora junto com a Forvets. Então, acho que o IN, eu queria começar essa resposta pelo IN, na visão do empreendedor, como encontrar o investimento, de que forma apresentar o seu projeto para fazer o match. Tá. Em ambos os processos eram projetos que já tinham uma maturidade do plano em si, mas eles não estavam no ar, eles não tinham passado por teste de mercado. Então a gente teve que maturar um pouco mais na hora da apresentação. O approach ao investidor, acho que assim, a gente estava, como o Cássio comentou agora há pouco, a gente estava vivendo uma época um pouco diferente, tinha uma facilidade um pouco maior de atingir alguns investidores que estavam com uma liquidez maior e estavam muito interessados, principalmente em projetos que tinham uma possibilidade de crescimento rápido, com equipes bem preparadas ou bem experientes. Então, acho que a gente estava vivendo, a gente passou por essa fase e deu um match muito bom. Assim, em outras situações que eu tenho visto, e acho que sim, vale principalmente para a maioria dos empreendedores que não tem muita experiência, é tentar estabelecer um relacionamento antes mesmo de você realmente precisar de dinheiro, para você conseguir mostrar o projeto, estabelecer relação e entender principalmente quais são as premissas, qual que é o interesse de cada investidor. Como eu comentei no início, o meu principal foco é e-commerce. Não é muito comum, mas até pelo meu background. Os outros, o Francisco, o Cássio e o Sérgio, cada um deles tem, e muitas vezes talvez não sejam tão, principalmente para quem é anjo, não é tão evidente qual que é a tese de investimento deles. Quando é fundo, normalmente é publicado no site, tem tudo demonstrado. Então, eu acho que assim, é estabelecer um relacionamento e começar para apresentar e não chegar realmente na hora de você precisar do dinheiro para chegar para pedir. E, obviamente, se você chegar com um protótipo e com certo tempo de estrada, isso daí vai ajudar muito. Na Microsoft entrou na Acelera Partners, né? A Acelera Partners é da Microsoft. Então, como é que é feito o processo de captação de projetos e nessa linha que o Marcos perguntou, de que forma vocês estão absorvendo novos projetos, estão abertos para nova rodada, vocês estão fazendo uma rodada, que momento vocês estão, e por que a Microsoft entrou nesse mercado, nessa área? Bom, do ponto de vista dos critérios, a gente tem trabalhado com... Cada um tem os seus critérios, né? No nosso caso, a gente procura times de empreendedores, a gente quer trabalhar com empresas que já tenham feito algum teste de mercado, que já tenham faturamento de pelo menos $40 mil ano. Ainda é uma fase inicial, mas já está rodando. A gente está procurando empreendedores que têm a intenção de internacionalizar. Portanto, tem um conjunto de atributos que a gente procura nas empresas, e também empresas que a gente acredita que nós temos competência e expertise para ajudar. A Microsoft tem uma iniciativa, um braço que é a Microsoft Ventures, com ramificações em várias regiões do mundo, Israel, na Europa, vários países, Estados Unidos, na Índia, China. E aqui no Brasil, essa iniciativa é recente, a ideia é fomentar o ecossistema de empreendedorismo.
Na verdade, a Microsoft é uma das investidoras nesse negócio, tem outros sócios, e a Acelera Partners é uma empresa independente, e a ideia é, como a gente tem buscado as empresas. A gente tem parceiro do Startup Brasil, então estamos sempre conversando, olhando as empresas do Startup Brasil. Temos usado a plataforma do Fundest, também é um parceiro interessante. E eu, pessoalmente, tenho percorrido incubadoras, tenho falado com o pessoal de outras aceleradoras. A gente tem se posicionado mais como uma pós-aceleradora, o que abre espaço para conversar com várias aceleradoras e está fazendo o follow-on do trabalho das aceleradoras. E lá na SP Ventures, como é que funciona? Como é que o empreendedor pode acessar que nível de projeto, quais são as exigências e como o empreendedor pode acessar a SP Ventures? Então, a gente quebra o nosso processo de prospecção de empreendedores em duas categorias, né? Tem a passiva e tem a ativa. A passiva é o empreendedor que manda o business plan pelo e-mail, o sumário executivo, com os drivers principais, e a gente recebe quase todo mundo, nem que seja para uma teleconferência, um bate-papo. Mas a prospecção ativa, que é quando o empreendedor chega até você, né, um pouco aquele inbound, é também muito útil. A gente faz isso muito na SP Ventures. Então, todo o setor que a gente já investiu, que a gente está investindo agora, a gente mapeia muito bem a cadeia de valor. Produtos complementares, substitutos, fornecedores, potenciais clientes, e tem identificar dentro daquela cadeia de valor empresas que podem se autoajudar, né, ou empresas que podem também ser parte de uma análise e complementares ali dentro do investimento. Então, a gente acaba indo até o empreendedor em muitos casos. O tiro certeiro, né, quando a gente consegue já conhecer uma empresa, saber que ela está no setor de alto interesse nosso, e a gente já consegue acompanhar ela distante, e aí fazer o approach e a gente chegar até o empreendedor. Então, isso acontece muito também na SP Ventures. Mais uma pergunta? Quem está com o microfone? Alguém está com o microfone? Pode perguntar. Bom, enquanto isso, Cássio, em relação ao match, uma grande dúvida é, João, como é que eu falo com o investidor anjo? Como é que eu encontro esse investidor? Onde ele está? Lá na Anjo do Brasil, nós temos uma plataforma, que é o Gust, que pode submeter o projeto lá. Mas esse é o caminho? É o único caminho? Qual é a orientação que você pode passar para quem está aí na plateia e está precisando de investimento anjo? De que forma fazer o match, o encontro disso aí? Bom, eu sempre digo o seguinte, o melhor é se você conseguir todos os caminhos possíveis, né? Que aí, de uma forma ou de outra, você consegue chegar. Claro que assim, a gente, enfim, é aberto a receber todos os projetos pelo site, a gente usa, enfim, o Gust como ferramenta para gestão de projetos, e mesmo que aqueles projetos que vêm, às vezes, por indicação, a gente sempre usa a ferramenta como forma de gestão dele. Então, você pode submeter, sim, pelo site da Anjos, é só entrar lá, olhar bem os requisitos, entender bem o que você deve apresentar, fazer o melhor possível para conseguir ter a melhor apresentação. Mas, além disso, usar sua rede de contatos, né? Eventualmente, você conhece alguém que pode ser um investidor potencial para aquele negócio, usar essa rede para te apresentar. E mesmo que aquela pessoa não seja, vamos dizer, não seja o foco dela, às vezes, né, como foi questionado aqui pelo Marcos, às vezes não está dentro da tese, né, que a gente chama, quer dizer, no caso do investidor, a gente não chamaria de uma tese, eu chamaria assim uma afinidade, né? Então, por exemplo, eu venho da área de tecnologia, é claro que eu olho coisas que têm alguma conexão com tecnologia, porque é a área que eu entendo melhor. Normalmente, cada investidor anjo tem esse foco, né? Quem vem da área de serviços entende serviços e assim vai. Então, às vezes, você apresenta para aquela pessoa, e aí ele, não, bacana, mas não é muito o que eu olho, né? Ok, eventualmente essa pessoa pode te apresentar outra, e assim vai, até você chegar à pessoa certa que vai poder realmente se interessar pelo seu projeto e fazer o investimento que você precisa. Né? Ok, vamos à pergunta. Oi, está funcionando. Boa tarde, eu sou Vanessa Pessoa, eu tenho uma startup e eu tenho muita curiosidade em relação ao processo de negociação que vocês fazem com as startups, como funciona esse relacionamento e também a questão financeira, como que você fica com a parte da empresa, como que é negociado isso? Essa startup é de quê? É de delivery de bebidas. Delivery de bebidas. Pode falar? Claro. Bem, aí um ponto que é importante o empreendedor entender, né? O investidor ele negocia e está comprando participação em empresas todo dia.
o empreendedor vai conduzir algumas poucas, né? Então, o investidor vai sempre ter mais experiência, mais malícia, mais traquejo nessa parte do que ele. Então, é importante pensar bem antes de entrar na negociação. Segundo, não é uma negociação puramente financeira, né, de tamanho da fatia. Ela tem um aspecto jurídico, que é o quanto de poder, ingerência, influência sobre a gestão da companhia, a governança da companhia, que o investidor vai ter, que, para a gente, controle significa poder. Controle, eu digo, ingerência. A gente nunca almeja ser majoritário. Pelo contrário. E aí, sobre o tamanho da mordida, eu acho que é um equilíbrio sutil, mas a gente sabe muito bem, o Cássio também, que o maior driver de valor da startup é o empreendedor. E ele é empreendedor porque ele se sente dono do negócio. Então, qual que é a porcentagem onde você começa a prejudicar essa relação direta dele se sentir dono do negócio? É 25, é 30, é 35, é 40? E isso a gente tem que sentir caso a caso também. Tem empreendedor que, no final de vários rounds, ficando com 20, 25, ele ainda tem um grau de comprometimento e sentimento de empreendedor muito grande. Mas isso varia, não tem muito regra geral. Um aspecto que eu gosto sempre de reforçar muito, até no meu livro eu reforço várias vezes isso, que eu acho assim, a negociação entre um investidor e um empreendedor não pode ser uma negociação como você está comprando um objeto, um bem, enfim, não é uma aquisição, né? Apesar de o termo, vamos dizer, talvez seja compra de participação, na prática eu não estou comprando de você, estou investindo na sua empresa, né, e a gente vai ser sócios para o negócio dar certo. Então, eu acho que uma premissa fundamental, e eu falo isso para ambos, falo não só para empreendedores, mas falo para os investidores, é que você não deve objetivar maximizar o seu resultado, vamos chamar assim, né? Acho que o investidor que está só pensando no lado financeiro, bom, quero botar ter a maior fatia do negócio, no fundo ele está dando um tiro no próprio pé, porque é bem o que o Francisco falou. Né? Se o empreendedor deixar de se sentir dono do negócio, ele vai se desinteressar para o negócio. Eu já ouvi um caso que, né, ecoou muito, né? Estava conversando com o empreendedor, que já tinha sido muito diluído, ele estava com 5% de participação no negócio, e aí tentando né, sugerir para ele alguma coisa, ele falou, isso é verdade, não vale muito a pena, eu tenho só 5%. Quer dizer, então, os caras que deixaram ele com essa participação estão dando um tiro no pé. Né? Então, eu digo assim, então, para isso, o fundamental é assim, vocês têm que sentar, eu sempre falo, é uma negociação que os dois têm que sentar do mesmo lado da mesa, não um de cada lado da mesa, e achar um ponto de equilíbrio. E, às vezes, esse ponto de equilíbrio, né, no caso do investimento anjo, quando a gente investe muito no começo, todo mundo pergunta, mas como é que eu faço valuation? Né? Como eu calculo? Não tem como calcular. Então, às vezes, hoje uma prática muito utilizada, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil está começando a se utilizar, bom, ok, vamos fazer o seguinte, a gente não define agora, vamos definir na próxima rodada, conforme o valuation próximo, fazer o que lá fora se chama de convertible note, né, que seria um instrumento conversível. Então, você acha fórmulas para conseguir enfim, ajustar para que ambos fiquem felizes. Também não adianta você chegar a ofertar uma participação muito pequena para o investidor, ele fala, bom, eu sou tão pequenininho aí, que meu esforço não vale, meu tempo que eu vou dedicar para você não vale. Então, você também tem, como empreendedor, estimular esse investidor a falar, puxa, eu quero me dedicar a você, eu quero te ajudar, porque eu vou ganhar junto com você, e vou ganhar algo que seja significativo para mim. Entendeu? Porque, no final das contas, se você faz a conta no ponto do lápis, pô, legal, bacana, eu tenho 1% do negócio. Tá? Esse negócio tem uma saída amanhã de 20 milhões. Quanto que isso vai resultar para mim no meu bolso? Vai resultar o quê? 200 mil reais? Será que isso vai fazer diferença na minha vida? Trabalhar 5 anos para essa empresa? Acho que não vale, entendeu? Então, vocês também têm que pensar pela ótica do investidor. Né? O que vai incentivar esse cara, motivar para ele realmente me ajudar? Entendeu? Porque é o valor agregado que a gente pode dar para vocês. Na verdade, Sérgio, até aproveitar a pergunta, e o Cássio até já esclareceu um pouquinho, queria entender um pouquinho melhor na questão da negociação do valuation das empresas. Assim, a estratégia, assim como o Anjo, acho que é muito clara, mas principalmente como fundo, como que vocês costumam fazer isso? Pois é, eu acho que valuation, nessa fase inicial da empresa, é uma palavra que azeda a negociação. É sempre um tema difícil, e aí entra também o estágio de sofisticação, o grau de sofisticação do empreendedor. Então, eu prefiro seguir na linha da maximização. A gente vê, é uma relação que ela tem que fazer a empresa crescer, a coisa tem que ser maximizada lá na frente, e aí todo mundo ganha. E quando isso acontece, a questão que pode ser deixada para depois, a definição né, você estabelece um cap e fala sobre percentuais mais tarde, essa tem sido a linha que tira o estresse dessa negociação inicial. A gente tem trabalhado nessa direção, né, tentado ver mais qual é
o fit que existe entre as partes, o que a gente pode fazer junto, como que a gente maximiza resultados para frente e deixa para falar de valores depois. Acho que tem sido uma estratégia mais acertada. Bom, a gente está chegando no final. Infelizmente, não vamos conseguir fazer todas as perguntas que a plateia quer fazer. A gente também vai. Eu peço que vocês fiquem à disposição da plateia lá atrás, depois, no coffee break. A gente está indo para o final. Eu queria apenas deixar uma pergunta que, engatando a resposta, desse os comentários final aí desse nosso painel. É o seguinte: uma das coisas que me agrada muito é o empreendedor que já passou por dificuldade na hora que ele apresenta o projeto dele, que para mim isso é um ponto favorável. Mas eu queria saber, o que pesa mais? A qualificação de educação do empreendedor, no sentido de qualificação de pós-graduado, tem mestrado, etc., ou a experiência prática dele de mercado? Então, eu queria, por aqui, fazer as considerações finais, a despedida e a resposta. Na sua opinião, o que pesa mais na hora da avaliação, entendendo que o maior drive é o próprio empreendedor? Acho que, assim, considerando que é o empreendedor, eu acho que, assim, o processo da negociação, você consegue perceber também como, eventualmente, pode ser o resultado no futuro. Obviamente, a qualificação é importante, mas agora, cada vez mais, assim, a gente está passando por um momento de não qualificação formal. As pessoas ganhando experiência por outras formas que não recebem o título. Então, eu diria, a melhor forma para mim tem sido o conhecimento das pessoas no processo de quando eu vou entender o projeto, negociar, para poder, no momento de fechamento. Acho que assim, a consideração final seria, o Cássio comentou em algum momento também, da passar da ideia para a execução. Acho que, assim, pessoalmente, eu me posiciono muito como um operador, muito mais do que alguém que tem a ideia. Acho que, assim, principalmente num evento como esse, onde a gente assiste pitch, o principal vamos sair desse evento, do pitch, para fazer implantação, para fazer teste e pivotar o máximo possível dentro do que vocês entenderem que é a necessidade do cliente, ou de potenciais clientes. Bom, sem dúvida a qualificação é importante, mas ela é mais importante ainda quando você consegue converter qualificação em resultado. Portanto, no final é isso, é entregar resultado. Você pode ser muito qualificado, né, ter lá, ser PhD em sei lá o quê, e se você não consegue entregar resultado, não vai adiantar muito. Track record faz bastante diferença. Tem alguma consideração para deixar para eles? Algum comentário? Eu vou nessa linha também. Vamos tirar do papel, o pitch é só o primeiro passo e tem que realmente fazer as coisas, né? Esses eventos como esse são fundamentais. É legal ver que esses eventos estão cada vez mais presentes aí no nosso dia a dia, gerando oportunidade, aglutinando o ecossistema, fazendo as pessoas se encontrarem. É isso. Parabéns à organização do evento. Bom, eu respondo a tua pergunta, João. Eu, assim, sendo um pouquinho mais radical, eu não olho para diploma, tá? Sinceramente. Até porque, se você pegar cases de grandes empreendedores, né, Bill Gates, Steve Jobs, nenhum deles completou a faculdade. Mas isso não significa que eu não olhe para a capacitação do empreendedor. Muito pelo contrário. Se você pegar esses mesmos cases e analisar a história deles a fundo, você vê que foram caras que, de uma forma ou de outra, acabaram se preparando muito para o que eles foram realizar depois. Tem um artigo que eu gosto muito, do Malcolm Gladwell, tem um livro, na realidade, que ele escreve, e dentro desse livro é um artigo chamado As 10.000 Horas, que ele, né, tem várias pesquisas que mostram que todas as pessoas que foram bem-sucedidas em todas as áreas, no mínimo se prepararam 10.000 horas. É bem interessante isso, recomendo para quem não leia, porque ilustra realmente como a tua capacitação é muito importante. E para empreender, eu acho que isso é fundamental. E agora, essa capacitação vem do quê? Ela vem de estudo, simplesmente? Não, estudo é importante, sem dúvida nenhuma. Você tem que ir atrás de informação, de conteúdo, mas vem também de experiência prática, da execução. Quer dizer, vem de você botar a mão na massa, você fazer acontecer, de você errar muito para que você acertar, né? Empreender, para mim, nada mais é do que tentativa e erro. Você vai errar 10 vezes para acertar uma. Como é nós, como investidores, é tentativa e erro. Eu vou investir em 10 para acertar em 1. Entendeu? Então, não tem jeito, só fazendo. Da teoria, eu não vou conseguir resolver nada, né? Então, enfim, eu acho que, assim, para quem realmente quer empreender, quer dizer, tem que pensar nesse sentido. Falar, como é que eu me preparo, né? Agora, essa preparação é uma preparação que é uma mistura de
capacitação, vamos chamar assim, teórica, entre aspas, na verdade, conhecimento, adquirir conhecimento com execução. Acho que a partir daí você, sim, vai ter uma boa chance, e eu, como investidor, vou dar o valor para isso que você está me mostrando nas coisas que você fez. Eu gosto de ver isso. Eu falo, quando eu analiso uma apresentação, um pitch, um business plan, enfim, seja o que for, claro, o conteúdo que está ali é muito importante, mas mais do que conteúdo, é o que você fez. Eu consegui fazer tudo isso aqui, consegui chegar até esse estágio. Então, bacana. Então, aí é que eu vou querer continuar a conversa, vou continuar, né, interessado no teu negócio, na tua oportunidade, e estar olhando você. Tá? Acho que é isso. Maravilha. Não, acho que em linha com o que o Cássio falou, né? A gente gosta muito de pegar empreendedor que já foi testado no mercado, às vezes como executivo, ou então como empreendedor que às vezes não deu certo ou deu certo. Como executivo, a gente consegue analisar capacidade de liderança, analisar concorrência, cumprir orçamento, dedicação, então tem uma série de coisas que a gente consegue pegar, né? Mas é óbvio, a startup tem uma série de pressões e é um ambiente muito diferente, saindo da zona de conforto, do que ele experimentou numa empresa grande, né? Onde tinha todos os recursos ali disponíveis. Então, tem que fazer a transição. E quando uma startup capta um fundo, ou um investidor anjo, ou os dois, ela sai da zona de conforto para sempre, né? A gente fez isso na SP Ventures, captando investidor para a empresa, além do fundo, e muda totalmente o dia a dia, né? O investidor começa a te cobrar o orçado e realizado mês a mês e deixa de ser um business lifestyle para ser um business, né, onde você tem que prestar contas, aquele DNA de accountability, de governança, começa a virar algo obrigatório. Você tem pessoas com um chapéu diferente, né, entre acionista e executivo, e aquilo tira você da zona de conforto para sempre. E como que o empreendedor vai se comportar naquele ambiente de pressão e de sentir que o negócio não é mais dele, no sentido de agora ele tem outros acionistas que ele tem que prestar contas, ele voltou a ter chefe, mas ele ainda tem que entregar e exercer aquele papel de executivo. Então, é um ambiente bem tenso, e como é que a pessoa vai se comportar dentro daquele ambiente, acho que é a parte principal da análise do time. De recado, palavras, acho que os pitches foram muito bons, e lembrando que esses pitches eles são para atrair talento para a sua companhia, para atrair cliente, para atrair investidor, para atrair fornecedor, vender o sonho do negócio tem que ser feito para todos os stakeholders da empresa, não só para o investidor, e está todo mundo de parabéns, a qualidade estava cada ano melhor. Maravilha. Eu sei que não é fácil juntar todo esse time aqui, cada um tem uma agenda, vocês têm agenda complicadíssima, eu sei disso. Muito obrigado por estarem aqui. Eu faço um convite a vocês para ficarem, para assistir a palestra do BNDES, que vai ser agora há pouco, na sequência, porque é, de certa forma, nosso banco de desenvolvimento ajudando também o empreendedorismo, entendendo como é importante plugar e ajudar esse movimento que a gente participa, esse ecossistema. Então, convido vocês a assistirem a palestra do BNDES e fiquem até o final. E também para responder as perguntas de quem não conseguiu fazer perguntas, que eu já peço desculpa para quem levantou a mão e não conseguiu fazer, nosso tempo está esgotado. Pessoal, muito obrigado.